Olá, Lucy. Deixámos para trás o Outeiro Alto, recinto que, não tendo no seu interior contextos funerários, foi construído numa colina que previamente tinha recebido uma necrópole neolítica. Mas a presença de contextos funerários em recintos de fossos é frequente, como por exemplo nos Perdigões ou naquele para onde nos dirigimos, São Brás 3. Como é que se processa esta integração entre espaços de vivos e espaços de mortos? Olá, é verdade, Sara, é verdade. Mais do que frequente, eu diria que é uma constante. Principalmente no que diz respeito aos grandes recintos de fossos, a presença funerária, diria que é de facto uma constante. Ou seja, a presença de restos humanos dispersos por diversas arquiteturas, funerárias ou não, com ossos que foram sujeitos a vários tratamentos diferenciados, cremações ou não cremações, todos eles de uma forma muito complexa e muito pensada, é uma constante nos grandes recintos de fossos, que é, aliás, o exemplo daquele para onde nos estamos a dirigir agora, São Brás 3. É um recinto que ainda não está totalmente conhecido na sua totalidade, mas que integra vários contextos funerários, alguns que estão a ser escavados neste momento, como por exemplo um hipogeu que recebeu os restos de homens, mulheres, crianças em deposição primária, em deposição secundária, ou o exemplo de outra fossa que acabou agora de ser escavada e onde estava, enfim, um enterramento coletivo de um número muito significativo de indivíduos. Só para quem nos está a ouvir, qual é a diferença entre deposição primária e secundária? Bom, é uma ferramenta que se utiliza metodológica para tentar definir formas de enterramento que são de facto diferenciadas. A primária será, em princípio, um enterramento de alguém que está a ser descoberto ou identificado no lugar para onde foi levado logo após a morte. Ou seja, é uma pessoa que nós provavelmente vamos encontrar, se não foi sujeita a nenhuma ação antrópica posterior ou alguma afetação, será alguém que vamos encontrar em conexão anatómica, ou seja, os ossinhos do esqueleto estão todos ligados uns ao outro, as posições variam e etc., mas que nós conseguimos perceber por observação que são indivíduos que morreram e muito pouco tempo depois da morte foram levados para aquele local. Uma deposição secundária não significa que é o segundo lugar de deposição, significa que não é o primeiro. Pode ser o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Sim. A nossa perspectiva sobre aquilo que são as práticas funerárias neste período, no terceiro milénio, diz-nos que estamos perante práticas funerárias de uma enorme complexidade e de ciclos funerários muito, muito longos e que podem ter passado por variadíssimas fases, eu diria mesmo ao longo de décadas ou de séculos. E, portanto, é muito difícil perceber exatamente o trajeto que todos estes ossos fizeram, no caso das deposições secundárias, até chegarem ao local onde os encontramos, mas sabemos que isso acontece e que elas podem ter estado dispostas nas mais variadas localizações até chegarem àquele lugar, em deposição secundária, sim. Isso então terá a ver com o tipo de deposições funerárias. Falaste de ciclos funerários longos, portanto haverá aqui diversidade. O que é que nós podemos encontrar nesses sepulcros? O local que está, na minha opinião, até agora mais bem conhecido sobre esse ponto de vista é de facto o recinto dos Perdigões. Mas também não parece que o recinto dos Perdigões tenha um comportamento que seja absolutamente típico dos restantes recintos, dos grandes recintos de fossos. É típico pelo facto de facto, conter uma quantidade absolutamente abismal de restos humanos. Não será absolutamente o mais clássico do ponto de vista do tipo das deposições, porque, na verdade, nos Perdigões aquilo que nós encontramos mais, à exceção de um ou dois casos, são as ditas inumações secundárias, ou seja, acumulações muito grandes, em estruturas funerárias ou não, de ossos humanos, de homens, mulheres, crianças, de todas as idades. Não é, por exemplo, o caso do que está neste momento a ser compreendido em São Brás. Neste hipogeu que estamos a escavar, sim, temos a presença de inumações primárias, acompanhadas por inumações que claramente não são primárias e de ossos que foram levados para lá numa fase posterior. Sendo que em São Brás, por exemplo, também há uma outra coisa que tem a ver com a utilização funerária do espaço e que é interessante. Isto são tudo aquilo que nós chamamos de sepulcros coletivos, ou seja, a inumação primária individual é uma raridade para este período, pelo menos para aquilo que eu diria a primeira parte do terceiro milénio, depois no final as coisas começam a mudar um bocadinho, mas na verdade são sepulcros coletivos, ou seja, que não são múltiplos, são coletivos, não receberam todas as pessoas ao mesmo tempo, as pessoas vão morrendo e vão sendo levadas para lá ao longo do tempo. Os espaços obviamente são limitados e muitas vezes o que temos é, por exemplo, quando se traz um novo esqueleto, um novo indivíduo para dentro da sepultura em inumação primária, um que já lá esteja é arrastado para o canto. Certo. Já está esqueletizado para dar lugar a um novo. Há uma preferência pelo lugar central das câmaras, normalmente,
e há como que um afastar dos indivíduos que lá estavam anteriormente para os cantos, e aí isso chama-se uma redução. Ou seja, temos um indivíduo que está no seu lugar primário de inumação, mas que já não está no local exato onde o deixaram. Então o que vamos encontrar é um molho de ossos muito compatível entre si, 2 fémures e 2 húmeros e um crânio, e vamos perceber que aqueles ossos são muito compatíveis entre si e que provavelmente correspondem a uma dessas inumações. E o caso de São Brás neste momento, o hipogeu que lá estamos a escavar, é interessante sob esse ponto de vista, porque de facto acho que é um belíssimo exemplar de tudo o que se pode estar à espera de encontrar numa prática funerária deste período. Ao contrário dos perdigões, como dizia, os perdigões têm a grande especificidade de conter uma diversidade grande de arquiteturas, construídas ao longo de uma cronologia bastante longa, que também é muito interessante, mas que diria que no seu apogeu, que há de andar ali, enfim, naqueles 500 anos entre 2750 e 2250, o que temos é uma panóplia muito variada de práticas funerárias a acontecer ao mesmo tempo, que utilizam não só arquiteturas completamente diferentes, como tratamentos do corpo completamente diferenciados. Por exemplo, o sepulcro 1, 2, 3, que são sepulcros, enfim, ali da primeira metade do terceiro milénio, contém estas inumações secundárias de que eu estava a falar, não é? São ossários gigantescos, sem uma única conexão anatómica. São milhares e milhares de fragmentos ósseos e dentários de pessoas de todas as idades, acompanhados por objetos que não estão, diria eu, diretamente relacionados com nenhum indivíduo, estão como que a compor o todo, não é? E ao mesmo tempo, na parte central do recinto, na fossa 40, por exemplo, numa cronologia muito similar, temos uma prática funerária totalmente diferenciada, que é a prática de cremação, por exemplo. E o que é que poderá significar essa diversidade? Pois, essa é a pergunta dos 5 mil ou dos 3 mil, neste caso. É uma coisa que tem que ser percebida à luz, enfim, de uma forma de ver o mundo e de uma cosmologia que é aquela que nós tentamos compor, não é? Com o trabalho que fazemos. Sim. Sabemos que isto está a acontecer no mesmo local, portanto a 200 metros de distância. Sabemos que, sobre algum ponto de vista, teremos talvez uma coisa similar, porque são de facto restos de indivíduos de ambos os sexos e todas as idades que estão depositados em conjunto, mas há uma diferença, por exemplo, nos materiais que os acompanham. Podem ser os mesmos tipos de materiais, por exemplo, todos têm pontas de seta, mas a tipologia é completamente diferente. Sim. Todos têm contas de colar, mas as contas de colar são diferentes. O famoso antropomorfo, por exemplo, dos perdigões, que é aquela pequena estátua em marfim, foi encontrada junto dos cremados, não ocorre nada parecido junto dos outros que estão nas arquiteturas funerárias tipo tolas, e portanto há aqui várias hipóteses, quer dizer, a primeira que se levanta é, talvez sejam populações diferentes, comunidades diferentes, a usarem o mesmo espaço, sujeitos a uma forma de olhar para a morte diferente. Ou outra hipótese que se pode levantar é uma hipótese de uma espécie de cadeia operatória também durante a morte, dentro deste ciclo funerário do que eu estava a falar, não é? Sim. Quem sabe se esta coisa da cremação não é um momento final de indivíduos que já estiveram depositados, por exemplo, como estavam os dos sepulcros, e que depois são retirados, cremados e depositados de outra forma com outros materiais. Não sabemos, são coisas que talvez nunca possamos vir a saber. São aquelas perguntas constantes. Mas há outra coisa que gostava de te perguntar, que é o facto dos restos humanos não ocorrerem apenas integrados em estruturas de caráter funerário. Eles são também manipulados e dispersos por outras estruturas não funerárias. O que é que pode significar isso? É verdade. Eu vou voltar aos perdigões, porque é de facto o contexto que está mais bem estudado e que conhecemos melhor. E isso é absolutamente verdade, ou seja, temos restos humanos contidos naquilo que podemos considerar arquiteturas de facto funerárias, não é? Há uma ideia de ritual funerário ligado àquilo a um enterro, digamos assim, mas depois há outras estruturas, enfim, os perdigões são uma coisa muito grande e muito complexa, mas, por exemplo, ocorrem a identificação de restos humanos, por exemplo, no enchimento dos fossos. Os fossos são cheios e no intervalo de algumas destas fases de enchimento é possível observar a integração de restos humanos com o resto dos artefactos e dos elementos que ali se encontram. Eu diria que normalmente sempre de uma forma mais ou menos ritualizada, não diria que se possa dizer que são dejetos, não é? Que são coisas que foram atiradas para ali. Acho que há uma intencionalidade na incorporação desses elementos. Continua a haver um cuidado. Continua a haver um cuidado. E talvez, quer dizer, a coisa que a mim me ocorre é que nós sabemos que estes grandes recintos são lugares de agregação, não é? São lugares de encontro de pessoas vivas que trazem consigo os seus mortos, não é? E de outras coisas, de matérias-primas é um lugar de encontro. E quem sabe, não é? Dentro desta ideia de um ciclo funerário muito longo, haja uma diferença entre aquilo que é a morte biológica dos indivíduos,
e a sua morte social, não é? Porque se eles são trazidos para continuar a fazer parte, seja do que for, que são as práticas destes grandes recintos, não é? Quem sabe, aquele osso ou aquela pequena deposição que ali está, de alguma forma invoca alguém, não é? E que está ali representado por uma parte, que quem sabe pode representar o todo, não sabemos, não é? Eu às vezes acho que talvez estas pessoas, isto é só uma possibilidade, talvez depois da morte fossem partes diferentes deles, fossem levados para diferentes sítios que tinham alguma importância para eles ou para a comunidade. E quem sabe está disperso por vários lugares, como hoje em dia imaginemos nós morrermos e os nossos entes queridos levarem uma parte de nós para cada um dos sítios que para nós foi importante, a aldeia da nossa avó, ou a igreja onde nos casámos, ou seja o que for. Quer dizer, tenho esta sensação de que esta fragmentação e esta dispersão, não é, uma coisa que tem que ser entendida dentro de práticas funerárias que para nós é muito difícil de ler no seu todo, não é? São coisas que são distantes no tempo, não podemos nunca olhar para elas com os nossos olhos de hoje em dia, não é? Em que, quer dizer, o ritual funerário é a coisa mais simples do mundo, não é? Uma pessoa morre, há um velório, é enterrada, pronto, em princípio, depois é desenterrada passado uns anos e integrada no ossário, um bocado como estas pessoas. Mas aqui julgo que estamos a falar de coisas completamente diferentes e de coisas muito mais longas e de coisas, enfim, que estão ligadas a leis e a processos que nós, por isso simplesmente, só podemos tentar começar a perceber. Acabamos de ouvir mais um episódio da série Paisagem Ancestral, Recintos Cerimoniais de Terras do Guadiana, um podcast desenvolvido pela Era Arqueologia com o apoio da Escola Superior de Comunicação Social e com financiamento da Fundação La Caixa e BPI para o programa Promove Futuro do Interior.